Ok, boa tarde, eu sou o professor Sérgio Mendonça e estamos aqui para mais uma aula de gramática, cujo título é o que? Colocação pronominal. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre este conteúdo, porque, na verdade, a minha intenção quando eu trabalho com gramática é não só para a gente saber fazer um bom texto, mas também para aqueles concurseiros, aqueles que querem tirar uma boa nota em um concurso. Então vamos começar a nossa aula. Colocação pronominal. Falando de colocação pronominal, nós temos aí 3 nomezinhos que, na verdade, indicam a posição do pronome. Os pronomes são pronome me, pronome te, se, o, a, lhe, nos, os, as e eles. Então, pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos. Às vezes, falando assim, parece até um pouco complicado, não é? Mas não é não. Se você memorizar estes aqui, você vai ter mais facilidade quando você pensa, existem pronomes pessoais do caso oblíquo tônicos, mas se eu gravar os átonos, eu vou saber que quando eu fugir deste grupo aqui, eu já sei que é tônico. Então fica mais fácil. Ok, então, como eu ia falando em relação aos nomes, cada nome indica uma posição. Se eu falo sobre a próclise, indica que este pronome ele vem antes do verbo. Se eu falo sobre mesóclise, vem no meio do verbo. Mesóclise, meio, quase que lembra, não é verdade? E quando eu falo de ênclise, é quando nós temos um pronome pessoal do caso oblíquo, átono, no caso oblíquo átono, vindo depois do verbo. Certo? Então vamos lá. Em relação a isso, a gente vai ter grandes dicas aqui. E a maior dica que eu posso dar logo de início para vocês, tá? Em relação à próclise, que é aquele pronome que vem antes do verbo, pronome pessoal do caso oblíquo átono, que vem antes do verbo, a dica é, na maioria dos casos, nós teremos próclise. Na maioria. Então, quando nós nos depararmos depois com a mesóclise e com a ênclise, nós vamos perceber aí com mais facilidade. Ênclise, tranquilo. Mesóclise também. E a próclise, nós vamos ver aqui, na verdade, uma confirmação de que este posicionamento, né, ele vai ocorrer na maioria dos casos. Então, vamos ver aqui os casos. Bom, primeiro, com palavras ou expressões negativas. Toda vez que tiver uma palavra ou uma expressão negativa, esta palavra ou a expressão atrairá o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, exemplos aqui. Não, nunca, jamais, nada, ninguém, nem de modo algum. Exemplos aqui, ó. Não lhe disseram a verdade, jamais te dirão meu segredo, nada me perturba, ninguém se mexeu, de modo algum me afastarei daqui, e ela nem se importou com meus problemas. Tá, estamos falando de próclise, aí vocês observam aqui, toda vez aqui, ó, o verbo e antes do verbo, o pronome. Tá vendo aqui? Pronome lhe, te, me, se, ó, a expressão de modo algum, pronome nem, certo? Então, todos aqui antes de um verbo. Mas, o que aconteceu? Eles foram todos atraídos, tá, pelas palavras negativas. Ok, é o primeiro caso. Segundo caso, ainda falando de próclise. Então, ó, com conjunções subordinativas. Opa! Eu tenho que prestar atenção. Com conjunções subordinativas. Aqui não diz com conjunções. Se dissesse aqui com conjunções, seriam todas as conjunções, tanto as subordinativas quanto as coordenativas. E não é o que diz. Então tem que ficar atento
ao que vem dizendo a regra. A regra está se referindo somente às conjunções subordinativas. Ok. Então eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Quando, se, porque, que, conforme, embora, logo, ok? Certo. Eu tenho que depois, mais em outro vídeo, mais à frente em outro vídeo, eu tenho que explicar que eu tenho aqui uma diferença entre a conjunção coordenativa porque, que dá a ideia de explicação, tá? E esta outra aqui, ó, porque, que dá a ideia de causa, mas não é coordenativa. Quando nós temos o vocábulo porque dando ideia de causa, é uma oração subordinada adverbial, oração subordinada adverbial causal. Então, ó, muito cuidado. Mais à frente eu vou falar sobre a diferença entre o porquê de conjunção, né, sendo oriundo, tendo ali como início de frase uma conjunção coordenativa e outro caso tendo uma conjunção subordinativa. Tá? Por enquanto aqui nós vamos falar de colocação pronominal. Depois nós vamos falar sobre orações subordinadas, que vai ser um outro caso, correto? Quem vai ficar acompanhando, quem vai ver mais outros vídeos, é perceber que cada vídeo eu vou trazer um detalhe aqui bastante pertinente ao assunto apropriado. Mas o assunto apropriado no momento aqui é colocação pronominal. Ok. Bom, então com conjunções subordinativas e não conjunções coordenativas, apenas estas. Exemplos. Quando, se, porque, que, conforme, embora e logo. Então, quando se trata de comida, ele é um expert. Quando a conjunção é necessário que a deixe na escola. E depois fazia a lista de convidados conforme me lembrava dos amigos sinceros. Ok. Com advérbios. Bom, antes de começar a falar aqui, nós temos uma quantidade considerável de advérbios. Vamos dizer que mais de 15. Tá? Mais de 15 advérbios. Nós vamos falar em outro momento sobre os advérbios. Expor as situações em que tais advérbios podem construir, de repente, alguma frase, alguma coisa que a gente possa tirar algum proveito, até para fazer, montar, né, alguma questão. Enfim. Então, 3 exemplos aqui. Advérbio de lugar, advérbio de tempo e advérbio de dúvida. Aqui, ó. Aqui se tem paz. Sempre me dediquei aos estudos e talvez o veja na escola. Olha só. Então, falando ainda sobre próclise, eu observo aqui que os advérbios, eles atraem, tá, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Foi atraído e foi atraído também. Beleza, então todos os advérbios, aqui não está dizendo que são alguns, aqui está falando com advérbios, então deduz-se que são todos, certo? Mas presta atenção na observação que vem logo abaixo. A observação diz assim: se houver vírgula depois do advérbio, quer dizer, havendo vírgula depois do advérbio, este, quer dizer, o advérbio, deixa de atrair o pronome. Então, analise a frase aqui embaixo. A frase diz: aqui trabalha-se. Vamos lá. Retiro a vírgula. Se eu retiro a vírgula, eu já lembro que o advérbio, ele é uma palavra atrativa. Se eu tiro a vírgula, ele vai atrair o pronome pessoal do caso oblíquo. Ficaria assim: aqui se trabalha. Como no exemplo aqui em cima, aqui se tem paz. Ficaria assim: aqui se trabalha. Mas tendo a vírgula, fica aqui trabalha-se. Mas por quê? Não adianta simplesmente eu mostrar aqui e não dizer o porquê. Bom, como regra de redação, nós aprendemos o seguinte: não se inicia uma frase, uma oração, certo? Com
pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu não posso iniciar nenhuma frase ou nenhuma oração com pronome pessoal do caso oblíquo. O que acontece? Eu tenho aqui o pronome em relação aqui ao posicionamento, ele não viria no início da frase. Não viria no início da frase. Mas quando nós temos uma vírgula, que é uma pausa, inicia-se o que? Outra oração. Então, no início de oração, tá? Ó, foi isolado aqui por vírgula, no início de uma oração, a regra vai ser a mesma. Ah, então tá, professor. Então, não posso começar uma frase com pronome pessoal do caso oblíquo em início de frase, nem depois de vírgulas. Correto? Então, aqui trabalha-se, aqui trabalha-se bastante, aqui trabalha-se muito, ok? Eu poderia até complementar, né? Aqui trabalha-se muito, certo? Então, por causa da vírgula, eu mudo aqui. Então, deixamos de ter uma próclise, né? Por causa de uma vírgula. Aqui transformou-se em uma ênclise, quer dizer, ênclise é quando o pronome pessoal do caso oblíquo, e aqui nós temos o pronome ser, vem depois do verbo. Ok, vamos dar continuidade aqui. Bom, tópico 4. Com pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Certo. Aqui, veja bem, no enunciado aqui, ele falou sobre esses 3 pronomes aqui. Tá? Não está falando sobre outros. Então, opa, atenção, pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Certo. Não mais. Não fala mais de outro. Eu tenho aqui, alguém me ligou. Então, pronome indefinido. A pessoa que me ligou era minha amiga. Este que aqui, ele é um pronome relativo. Tá? E o pronome relativo, ele é o seguinte, o pronome relativo, ele está ligado a um termo antecedente. E o termo antecedente em questão, ele será um substantivo ou um outro pronome. Por exemplo, eu poderia escrever assim, aquela que me ligou era minha amiga. Aquela que me ligou, então aquela é um pronome demonstrativo. O que? Pronome relativo? Opa! O professor acabou de falar que esse vocábulo que aqui, tá? Ele é um pronome demonstrativo, perdão, ele é um pronome relativo, porque ele está ligado ao termo antecedente, que por sua vez vai ser um substantivo ou um outro pronome. Ok? Certo. Então, pronome definido, pronome relativo. E aqui, pronome demonstrativo. Ok. Na frase diz, isso me traz muita felicidade. Então, isso aqui, isso, o que é um pronome relativo, e alguém, que é um pronome indefinido, são palavras atrativas. Opa, pronomes relativos, demonstrativos, indefinidos, são palavras que também atraem os pronomes pessoais do caso oblíquo. Ok, lembrando que nós estamos falando ainda de próclise, antes do verbo ligar e antes do verbo trazer. Outro caso, tópico 5. Em frases interrogativas. Quanto me cobrará? Quem te disse isso? Quem te aflige? Ok. As frases interrogativas aqui, olha que eu estou observando, né? Elas sempre começando com pronome interrogativo. Ok, então eu vejo aqui que depois dos pronomes, né, utilizados para fazer perguntas, eu coloco aqui o pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Então, acabou acontecendo aqui, por causa desses pronomes que atraíram, eu tenho aqui mais uma vez a situação de próclise, certo? Em frases exclamativas ou optativas. Frase optativa é aquela que vai exprimir o quê? Um desejo. Então, por exemplo, Deus o abençoe, macacos me mordam.
E Deus te abençoe, meu filho. Bom, eu vou lembrar assim, a frase... Tem uma exclamação, uma frase exclamativa? Na frase exclamativa, tá? Vai ter um verbo lá e vai ter um pronome. O pronome pessoal do caso oblíquo. Então, é frase exclamativa ou é frase optativa. Então, eu vou trabalhar com a próclise. É frase exclamativa, frase, quase que eu falei errado. Frase optativa, então vou trabalhar com próclise. Ok. Exemplos aqui, foram vistos aqui, certo? Bom, tópico 7. No tópico 7, eu tenho aqui com o verbo no gerúndio antecedido de preposição em. Olha só. Olha o que vem escrito aqui. Eu tenho duas observações aqui. Tá? Eu vou ter um caso de próclise se eu tiver um verbo no gerúndio, mas esse verbo no gerúndio antecedido de preposição em. O que é verbo no gerúndio, professor? Todo verbo aqui é terminando com NDO. Cantando, agindo, falando, insistindo, comendo, enfim. Toda vez que eu tenho um verbo com terminação NDO, verbo no gerúndio. E, no caso aqui, antecedido de preposição em. Olha lá. Em se plantando, tudo dá. Em se tratando de beleza, ele é campeão. Então, vocês observaram aqui que eu tenho um caso de próclise, tá? Eu tenho um caso de próclise aqui. Só que eu tenho aquela observação. Antecedido de preposição em. Então, eu tenho que pensar assim, se não tivesse a preposição em, o que aconteceria? O ser ele viria depois. Se eu escrevesse a frase plantando-se tudo dá, olha só, plantando-se tudo dá, eu não tenho a preposição em. Então, e também lembro aquela questão, né? Eu não posso começar uma frase com pronome pessoal, no caso, oblíquo átono. Então, automaticamente eu já vou saber, né? Comecei a frase aqui, sempre eu vou puxar pelo verbo pelo verbo seguido de partícula ser, que é a regra, o quê? De redação, que nós falamos agora há pouco. Ok. 8. Com formas verbais proparoxítonas. Gente, nós temos 3 grupos de palavras e classificados os grupos conforme o posicionamento da sílaba tônica. Então, aquela palavrinha que ela tem o ponto dela, a sílaba mais forte, posicionada na última parte. Por exemplo, café, cajá, saci, cipó, giló, ok? Jacaré, paraná, enfim. Estas palavras que eu acabei de mencionar, nós observamos que a última sílaba é mais forte, então vou chamar de oxítona. Agora, pele, bala, dedo, repórter, móvel, ok? As palavras que eu acabei de falar, estas agora, são palavras que nós temos o posicionamento na penúltima sílaba, então eu chamo de paroxítona. Agora, matemática, médico, pedagógico. Estas palavras que eu acabei de mencionar são palavras proparoxítonas, são aquelas que têm o que? O ponto mais forte, a sílaba mais forte, é na antepenúltima posição. Última, penúltima, antepenúltima. Contando de trás para frente, a terceira de trás para frente. Posso dizer assim também. Então, exemplo aqui, ó. A palavra, o verbo, né? Censurar, conjugado aqui. Nós o censurávamos. Então, a regra, o tópico 8, está me dizendo que eu terei um caso de próclise quando eu tiver um verbo. Eu tenho lá, eu vou construir a frase. Eu tenho um verbo lá que ele, quando ele conjugado, ele vai denotar o quê?
uma palavra proparoxítona, aquela palavra que é acentuada na antepenúltima posição, certo? Então, se eu vou usar um pronome pessoal do caso oblíquo ali, eu vou usar antes desta palavra, que é proparoxítona. Então, nós, o, aqui ó, pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, te, se, o, a, li, nos, ó, me, te, se, o, a, li, o, olha o aqui, ó. Nós o censurávamos. Então, conforme a regra aqui, antes de uma palavra proparoxítona, ok? Mesóclise. Olha, nós falamos, né, anteriormente sobre, aqui ó, 8 tópicos sobre próclise. Quer dizer, a maior parte do que nós trabalhamos, de um modo geral, em textos, nós utilizaremos o caso da próclise. Mas, vamos ver aqui, mesóclise. Mesóclise, olha só, é muito fácil. Quando usar mesóclise? Quando eu vou colocar o meu pronome pessoal do caso oblíquo no meio do verbo. Simples, olha só. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, duas situações. Você lembra assim: se eu vou começar uma frase, correto? Então, eu não posso, segundo as regras de redação, eu não posso começar nenhuma frase no pronome pessoal do caso oblíquo. E se tal verbo que eu vou utilizar aí, junto com este pronome, estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, tá? Nestes dois tempos verbais, o que vai acontecer? Então, eu vou colocar no meio. Eu não posso escrever assim, ó. Convidarão-me. Não posso, porque o verbo convidar, aqui, ó, terminação dele, convidarão, ele está representando o futuro, né? Então, futuro do presente. Convidariam-me. Vamos lá, convidariam-me. Opa, diriam-me, diria-me, convidaria-me, seria, ia. Aí, ele é futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Então, se eu tenho um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, eu vou utilizar a mesóclise. Professor, quer dizer que tem duas regras aí? Nós temos duas regras. Nós temos uma aqui que me faz lembrar que eu não posso começar nenhuma frase com o pronome pessoal do caso oblíquo. E a outra regra me diz que se o verbo estiver no futuro do pretérito ou no futuro do presente, eu vou colocar então o pronome no meio. E vocês observaram a posição exata? Por exemplo, ó, convidar. O verbo convidar, ele está aqui no infinitivo. Então, sempre depois da forma infinitiva aqui, ó. Convidar-me-ão, convidar-me-ia, convidar-te-ão, convidar-te-ia. Ok? Então, o que ocorre aqui, gente? Tá? O verbo ele está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Nós estamos começando a frase, então tem que ter esse cuidado, tá? Primeiro vai ser mesóclise, porque ele faz referência a um verbo que está conjugado no futuro do presente ou futuro do pretérito, e também porque é início de frase, tá? Então ficou assim. Professor, então quer dizer que se o verbo em questão não estiver no futuro do presente e nem no futuro do pretérito, então nós não vamos usar a mesóclise. É exatamente isso aí, não usaremos a mesóclise. Ela só foi utilizada aqui, só teve posicionamento no meio, porque está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Se fosse outro tempo verbal, aí nós teríamos um caso de ênclise, ok? Então tá lá. Vamos observar aqui, ó. Sempre tem algum detalhe para a gente observar. Se houver uma palavra atrativa, nós falamos aqui sobre as palavras atrativas.
sobre as conjunções subordinativas, sobre as palavras negativas, que são palavras atrativas, sobre os advérbios, sobre os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes interrogativos. Nós falamos aqui das palavras atrativas. Então, se houver uma palavra atrativa, a próclise será obrigatória. Então, eu tenho aqui: não me convidarão para a festa. Observou aqui? Ó, futuro do presente. Convidarão. A palavra atrativa, ela abriu a frase. E como é a palavra atrativa, ela traiu o pronome. E em seguida veio o verbo. No tempo aqui, futuro do presente. Ok. Neste caso aqui, só não aconteceu, só lembrando, tá? Não aconteceu a mesóclise, só não houve mesóclise porque nós tivemos aqui uma palavra atrativa. Então, tem que ter cuidado. Ok? Então, ó, como diz aqui, ó, o não é um exemplo de palavra atrativa. Por isso que houve tal mudança. Ênclise. Então, posicionamento do pronome. Bom, a ênclise é o que? É quando o pronome pessoal do caso oblíquo átono vem, depois do verbo. Então, usaremos a ênclise nos seguintes casos. Ênclise de verbo no infinitivo. Então, o verbo aqui ele está no infinitivo. Eu sei que terminando com AR, OR, ER, IR, nós temos aqui o verbo no infinitivo. Temos a frase aqui, ó. É bom observar o que eu vou falar aqui agora, porque também nós vamos verificar uma questão de substituição. Quando nós vamos utilizar determinados pronomes. O pronome nós sabemos que é uma palavra que vem a substituir um nome, ou seja, um substantivo. Então aqui na frase em questão, olha só como foi elaborada a frase. Vou entregar a chave a João. Então vou entregar o quê? Ó, eu não posso parar a frase aqui, vou entregar e parar a frase. Ela pede um complemento, tá? Um complemento verbal. Na verdade aqui eu tenho dois complementos. Um que ele vai complementar diretamente, que é a chave, e outro que é a João indiretamente. Entregou o quê? Objeto direto, a chave. A quem, quer dizer, para quem? A quem? Se há uma preposição, a quem? A João. Aí eu fiz de duas maneiras a frase aqui, com pronomes, ou seja, substituindo os substantivos. Eu fiz de duas maneiras. Escrevi assim: vou entregar-lhe a chave. Olha só. Qual a troca que nós percebemos aqui? O lhe, ele está substituindo aqui, ó, a expressão aqui, a João. Então, professor, quer dizer que toda vez que eu substituir um objeto indireto, eu vou colocar o pronome lhe, certo? Toda vez que eu for substituir um objeto indireto, eu vou utilizar o lhe ou lhes. Ok. Aqui, ó, vou entregá-la a João. Perceberam? Então, o lá, a forma lo, lá, lois e las, tá? Substitui um objeto direto. Vou entregar o que? A chave, objeto direto. Vou entregá-la a João. Ok. Mais uma observação aqui embaixo. Escrevi assim: eu não posso recebê-lo. Aí eu estendi a frase para a gente entender de onde saiu isso aqui. Não posso receber João. Não posso receber o quê? João. Logo no início, só para a gente ter uma ideia, aqui está dizendo ênclise de verbo no infinitivo. Olha o que aconteceu aqui, ó. Não posso receber
lo. Eu não poderia escrever aqui, não posso receber-lhe, porque o lhe, eu já falei que o lhe substitui um objeto indireto. E na frase que não posso receber, receber o que ou receber quem? Então aponta para um objeto direto. Se apontou para um objeto direto, eu não posso colocar o lhe. Então ficou lo. Não posso recebê-lo. Quem é esse lo aqui? É o nome João, que é um objeto direto. Ok? Vamos lá, dando continuidade aqui. Olha, outras situações aqui que eu coloquei falando sobre essa questão de mudanças. É muito importante, isso aqui é uma situação extra que eu estou falando. Entregaram as camisas a Pedro. Antes de falar sobre as situações de A e de B, das frases A e B, vamos entender o seguinte aqui, sobre transitividade verbal. Entregaram o quê? As camisas, objeto direto. A quem? A Pedro. Então, fazendo a substituição de um objeto direto, as camisas, e depois de um objeto indireto, a Pedro. Ó, entregaram-nas a Pedro. Então, este nas aqui, ele faz referência ao objeto direto. Entregaram-nas a Pedro. Agora aqui, entregaram-lhe as camisas. Ah, ó, relembrando aqui, o lhe, ele substitui objetos indiretos. Olha aqui, ó. Quem está sendo referido indiretamente é quem? É Pedro. Por isso que aqui eu coloquei o lhe. Ok? Então, fácil aqui. Outros casos. Com o verbo no início da frase. Então tá lá. Entregaram-me as camisas. Tá? Entregaram-me as camisas. Lembra que eu falei sobre aquela regra de redação? Então toda vez que eu vou começar uma frase, eu não posso começar com o pronome pessoal, no caso, oblíquo átomo. Então, não posso escrever assim, me entregaram as camisas, fica entregaram-me as camisas. Outro caso aqui, ó, com o verbo no imperativo, imperativo afirmativo. Exemplo, alunos, comportem-se. Então, nós percebemos nitidamente que a frase, ela está no imperativo. Toda vez que você tem assim, faça isso, compre aquilo, comporte-se, estude, sente-se, viu? Sente-se, comporte-se ou comportem-se, tá? Poderia escrever assim, Joãozinho, vírgula, comporte-se, Joãozinho, sente-se. Ok, está no infinitivo. E também, outro detalhe aqui, que a frase acabou sem querer mostrando para a gente. Depois de uma vírgula aqui, eu jamais posso começar uma frase com pronome pessoal do caso oblíquo. Então está mais do que confirmado aqui. Em seguida, eu tenho aqui, ó, com o verbo no gerúndio. Então tá lá. Saiu deixando-nos por um instante. Lembra que nós falamos de gerúndio agora há pouco? Falamos. Só que lá estava falando que se eu tiver a preposição em, então essa preposição em ela vai ser uma palavra atrativa. Mas olha só, aqui no caso não tem a preposição em. Ok? Quando nós falamos do gerúndio atrás, havia a questão da preposição em. Ah, com o verbo no gerúndio, caso aqui de próclise. Com o verbo no gerúndio, saiu deixando-nos por um instante. Então, se eu tenho o verbo no gerúndio aqui, o pronome ele vem depois. Não tem a preposição em, então está tudo certo. Com o verbo no infinitivo impessoal, convém contar-lhe tudo. Está no infinitivo aqui, ó. Nós já falamos sobre isso. Convém contar-lhe tudo. Poderia escrever convém contar tudo a João. Olha só. Convém contar tudo a João.
Ah, João. João é objeto indireto. O objeto indireto, perdão, o objeto indireto, ele vai ser substituído pelo pronome de. Então, tranquilidade. Observação. Olha, se o gerúndio vier precedido de preposição ou de palavra atrativa, ocorrerá a próclise. É o que eu falei aqui agora há pouco, só confirmando. Em se tratando de cinema, prefiro suspense. Olha o em aqui, olha a preposição aqui. Né? Depois, sair do escritório, não nos revelando os motivos. Não é uma palavra atrativa? Então, eu tenho gerúndio aqui, mas se o não é uma palavra atrativa, eu vou ignorar a regra que foi dita aqui em cima. Eu vou fazer o seguinte, o não, uma palavra atrativa, ela vai prevalecer. No caso aqui, ela vai prevalecer. Então, ela atrai. Então, a frase eu não posso dizer assim, ó. Vamos supor que eu escrevesse assim, deixa eu ver aqui a frase. Saiu do escritório, revelando-nos os motivos. Tá, mas como eu coloquei o não, então saiu do escritório, não nos, olha a atração aqui, não nos revelando os motivos. Ok? Colocação pronominal nas locuções verbais. Então, o que vem a ser uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos, tá? Dando sentido de um só. Por exemplo, eu posso dizer assim, viajaremos amanhã. Temos um verbo. Vamos viajar amanhã. Vamos viajar, dois verbos, dando um sentido só. Tá? Então, é um exemplo aqui que eu acabei de dar de locução verbal. Locução verbal é isso, dois verbos dando sentido de um só. Ok. Então, vamos lá. Colocação pronominal nas locuções verbais. Locuções verbais são formadas por um verbo auxiliar mais infinitivo, gerúndio ou particípio. Então tá lá. Eu posso ter, tá? Aqui, auxiliar mais infinitivo, auxiliar mais gerúndio, auxiliar mais particípio, tá? Vamos ver aqui os casos de auxiliar com infinitivo, auxiliar com gerúndio e auxiliar com particípio. Auxiliar com particípio. Então, o pronome deve ficar depois do verbo auxiliar. Então, tá lá. Havia-lhe contado a verdade. Na frase, havia-lhe contado a verdade, aqui, ó, você vê nitidamente dois verbos. Um aqui, outro aqui. Tá? Então, ele diz que o pronome deve ficar com auxiliar mais o particípio. Particípio aqui, cortado, falado, dito, cantado, enfim. Então, particípio. Ele diz que, neste caso aqui, eu tenho a estrutura auxiliar mais particípio, ele deve ficar depois do auxiliar. Mas, mais uma vez aqui, ó, se houver palavra atrativa, sempre lembrando das palavras atrativas. Se houver palavra atrativa, o pronome deverá ficar antes do verbo auxiliar. Não lhe havia contado a verdade. Ou não é a palavra atrativa. Então, eu tive que mudar aqui, como das outras vezes eu fiz a mudança, aqui também houve a mudança. A palavra atrativa, o pronome foi atraído pela palavra atrativa. Verbo auxiliar mais gerúndio. Ou então, verbo auxiliar mais infinitivo. Se não houver a palavra atrativa, ó, de cara a observação já veio no início. Então tá lá. Se não houver a palavra atrativa, o pronome oblíquo virá depois do verbo auxiliar ou do verbo principal. Então vamos observar aqui, ó, auxiliar mais gerúndio. E ele dizendo o que aconteceu, tá? E ele dizendo, o i aqui, ó, o verbo auxiliar, dizendo, tá no gerúndio. Então o que aconteceu? Ele veio depois do auxiliar. Só que no caso aqui, como eu tenho gerúndio, olha, o caso anterior foi o quê? Foi um particípio. Um particípio, ele vem, eu tenho aqui, ó, verbo auxiliar mais o particípio. Então, neste caso de auxiliar e particípio, tá? O pronome, ele vai vir depois do verbo auxiliar.
Agora, se depois do auxiliar vier gerúndio, eu posso variar. Eu posso escrever assim, ó, ia lhe dizendo o que aconteceu, ou ia dizendo lhe aconteceu. Ou seja, eu posso colocar aqui na estrutura auxiliar mais gerúndio, ó, eu posso colocar depois do auxiliar ou depois do gerúndio. As duas formas estão corretas. Mas eu tenho que guardar isso, tá? Infinitivo. Então aqui está falando sobre as duas situações, o verbo no gerúndio e o verbo no infinitivo, tendo um auxiliar antes. No infinitivo, tá? Quero lhe dizer o que aconteceu. Quero dizer-lhe o que aconteceu. Houve variação? Houve variação. Mas é porque eu estou falando de auxiliar mais gerúndio e auxiliar mais infinitivo, mais o verbo no infinitivo. Porque, ó, para lembrar, para ficar bem fixo na mente, tá? Quando eu tenho auxiliar e particípio, só existe uma situação. Eu só posso colocar aqui, ó, o auxiliar, perdão, só posso colocar o pronome depois do verbo auxiliar, quando eu tenho a estrutura auxiliar mais particípio. Ok? Agora, se eu tenho a estrutura auxiliar mais gerúndio ou auxiliar mais infinitivo, eu posso variar. Então, o que isso quer dizer? Está complicando? Não, está ajudando aqui no caso. Eu posso variar aqui. Ia lhe dizendo ou ia dizendo-lhe. Certo? Então, depois do auxiliar ou depois do gerúndio. Enfim, quero lhe dizer, quero dizer-lhe. Então, aqui depois do auxiliar ou depois do infinitivo. Correto. Se houver palavra atrativa, o pronome oblíquo virá antes do verbo auxiliar ou depois do principal. Então, tem aqui, ó, com palavra atrativa, não lhe ia dizendo. Não ia dizendo-lhe. Professor, vamos dar uma pausa aqui. O que está acontecendo aqui? Estamos falando de estrutura, tá? De verbo auxiliar mais gerúndio. Verbo auxiliar mais gerúndio. Outra vez, verbo auxiliar mais gerúndio. Nós temos palavra atrativa. Então você lembra que a estrutura verbo auxiliar mais gerúndio, eu posso colocar o pronome depois do verbo auxiliar ou depois do verbo no gerúndio. Mas aqui, como eu tenho palavra atrativa, o que vai acontecer? Aí eu lembro que a regra geral, tá? A palavra atrativa vai atrair o pronome. Tranquilo. Aqui foi fácil. Aqui, que é a novidade, embaixo, ó. Não ia lhe dizendo a verdade. Não ia dizendo-lhe a verdade. Então aqui eu tenho, ó, só para a gente falar bem pausadamente, eu tenho aqui o verbo auxiliar e o verbo no gerúndio. Aí tenho a palavra atrativa, uma palavra negativa e uma palavra atrativa. Então eu posso colocar no final da expressão. Eu posso seguir aquela regra normal, que as palavras atrativas vão atrair os pronomes, ou então eu tenho a estrutura, verbo auxiliar, mais verbo no gerúndio, com a palavra atrativa no início, eu vou jogar para o final da expressão, ou seja, para depois do verbo no gerúndio. Ok, infinitivo, vai acontecer a mesma coisa. Não lhe quero dizer o que aconteceu. Aqui é aquela regra geral, palavra atrativa atraindo o pronome. E aqui, não quero dizer-lhe a verdade. Lembra, depois do verbo no infinitivo, eu posso colocar o pronome lhe. Ok, então aqui, como aqui foi novidade, aqui também está sendo novidade. Não quero dizer-lhe a verdade. Aqui, ó, o não, ele pode fazer o seguinte, ele pode atrair ou pode jogar depois. Por quê? Pessoal, mas por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei aqui anteriormente, tá? Do verbo isoladamente, o verbo no infinitivo e o verbo no gerúndio, que depois deles, depois do verbo no infinitivo e depois do verbo no gerúndio, eu posso colocar o pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Aí tem lá,
né? Com a preposição em. Então, já muda tudo. Em se plantando, tudo dá. Lembra que eu falei? Beleza. Quero entregar-lhe a notícia. Opa, tranquilidade. Agora aqui não, estou falando sobre locuções verbais. Mas falando sobre locução verbal, eu tenho duas situações. Eu tenho uma variação aqui. Ó, voltando aqui, porque pode enrolar um pouquinho a cabeça de vocês. Deixa eu voltar aqui, tá? Aqui, ó. Auxiliar mais particípio. Certo? Sendo auxiliar mais particípio, eu só tenho um modo de fazer. Depois do auxiliar, eu coloco o pronome. Tranquilo. Auxiliar mais gerúndio. Auxiliar mais gerúndio. Eu posso variar. Ia lhe dizendo o que aconteceu. Ia dizendo-lhe o que aconteceu. Isso aqui vem lembrar a situação que eu estava falando do pronome vindo depois do gerúndio. Por isso que houve esta variação. Tá? Lembra que também existe o caso de vir o pronome depois do verbo no infinitivo? Foi o que aconteceu aqui, por isso que aqui também existe essa variação. Quero lhe dizer o que aconteceu e quero dizer-lhe o que aconteceu. Daquela situação que o verbo vem depois do infinitivo. Por isso a variação. Ok? Então as duas formas estão corretas. Certo? Deixa eu ver aqui. Então aqui só para relembrar, aqui já houve a situação de colocar o não como, ou melhor dizendo, uma palavra atrativa, mas no caso aqui foi o não. O não no início da frase, ele atrai, tá? Ele atrai o pronome, atraiu o pronome, atraiu o pronome. Mas o que acontece? Eu estou trabalhando com a locução verbal. Na locução verbal, eu tenho aqui, no caso, verbo no gerúndio, terminação em LDO. Tem verbo no infinitivo, terminação em R. Então eu posso variar. Eu posso seguir a regra da questão da atratividade, ou então, aqui ó, na locução verbal, depois do verbo. Na locução verbal, tem dois verbos aí, dando sentido de um verbo só. Eu posso colocar o pronome depois do gerúndio. Na locução verbal, tendo palavra atrativa, eu posso seguir a regra da questão da atratividade, ou então colocar o pronome depois do verbo no infinitivo. Então aqui, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, as duas formas estão corretas. Então, pessoal, mais uma aula nós tivemos, tá? Até a próxima. Se quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, podem ficar à vontade e até mais.